Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, tudo bem, porque eu estou me cuidando. Espero que vocês também estejam se cuidando e cuidando das pessoas que convivem com vocês, seus pais, seus avós, irmãos, tias, tios, amiguinhos. Estamos nos encontrando hoje para dar continuidade ao assunto os climas do Brasil e do mundo. Hoje vamos verificar esses dois climas que aparecem aí no slide, que é o clima mediterrâneo e desértico. Vamos estudar as características deles e os locais de atuação. O primeiro clima de estudo é o clima mediterrâneo. Sempre é bom a gente estar refletindo um pouco em cima das nomenclaturas dos nomes. Os nomes nos informam, nos fazem lembrar de muitas coisas. Voltando a uma explicação que sempre é bom a gente estar enfatizando do que seria clima, né? Que seria algumas características do ar atmosférico em determinado período, né? Um período temporal traçado, 6 meses, um ano, um trimestre, aquelas características que permanecem, diferentemente de tempo que seria passageiro, e clima seria algo mais estabelecido, baseado em características mais temporárias. Desculpe, permanentes, né? Que permanecem ao longo de determinado período. E Mediterrâneo, a gente lembra de quê? Mediterrâneo. O mar Mediterrâneo, né? Mediterrâneo, terra. Mediterrâneo, o que é que a gente lembra? Mediterrâneo. O que é que vocês lembram? Esse clima mediterrâneo, ele está restrito a pequenos trechos, normalmente próximos a desertos, como na Califórnia, que fica nos Estados Unidos da América, na região central do Chile, nos extremos norte e sul da África e no sul da Europa. Eu coloquei um mapa que a gente localiza melhor, né, essa área territorial que a gente encontra o clima mediterrâneo, né, aqui ó, no sul da Europa, norte da África, na América, aqui na América do Sul, no Chile, na Antártica não, na Oceania, né? O continente oceânico. É caracterizado por verões quentes e secos, em função das massas de ar seco oriundas dos desertos, já que é um clima que está restrito a regiões próximas a desertos. Então, essas massas de ar seco, vindo desses desertos vizinhos, eles trazem consigo como consequência nesses verões quentes e secos, sem chuvas, né? Isso quer dizer sem chuvas. E os invernos mais brandos dos desertos vizinhos. E por invernos brandos e úmidos, período em que as massas de ar recuam e ficam estacionárias nesses desertos. A vegetação mediterrânea, ela também, né, como todo tipo de vegetação, ela está associada à característica do clima. Então, ela é bastante variada nesses climas e se adapta a pequena umidade, já que chove pouco. Como exemplo, tem as oliveiras, que são as árvores das azeitonas, das amendoeiras, as árvores das amêndoas, e as ciprestes, que são árvores coníferas em formas de cone. Duas formações vegetais predominantes são os maquis e os garigues. Eu trouxe imagens para vocês, né, vislumbrarem os maquis. É uma formação um pouco seca, né? Muito diferente de uma floresta equatorial ou de uma floresta tropical. Os maquis, árvores de pequenos portes, né? Folhinhas curtas, estreitas, né? Verde misturado com marrom, a gente pode dizer.
E também trouxe uma imagem, né, da Grécia. A gente vê aqui, né, pela arquitetura dos imóveis, a Grécia, que possui esse tipo de clima mediterrâneo. As zonas da Terra, que são subdivididas pelos polos, né, a zona polar norte e a zona polar sul, a zona temperada e a zona tropical. A gente sabe que essa zona tropical colorida de laranja, ela é uma zona marcada por altas temperaturas, pelo fato de estar próximo da linha do Equador, nesse 0 graus. Enquanto as zonas temperadas, tanto a do norte como o sul, ela já vai esfriando, as temperaturas vão ficando mais brandas pela proximidade dos polos. Então, o clima mediterrâneo, a gente localiza ele principalmente nessa zona tropical, né? Um clima quente. E alguns trechos ainda se situa nessa zona temperada do sul. Já o clima desértico, nosso segundo clima, ele é caracterizado pela aridez. É mais fácil a gente associar, né, a nomenclatura desértica, né? Aridez, seco, pouca chuva, pouca água, vegetações rasteiras, né, que sobrevivem com poucas precipitações. Então, o clima desértico ele caracteriza-se pela aridez, que é a escassez de água. Apresenta precipitações, que são chuva, inferiores a 250 milímetros por ano. Nessas regiões, há precipitações geralmente inferiores a 250 milímetros por ano, há pouca ou quase nenhuma vegetação. Assim como reduzidas redes fluviais, que seria redes fluviais seria água mesmo, né, encontrada no subsolo. Aí o exemplo de alguns desertos, né, deserto do Saara, um dos mais conhecidos, que fica no continente africano, no norte. Deserto de Kalahari, na África do Sul, e também que pegam a área da Botsuana. A gente vê muito isso, vê algumas informações sobre o deserto do Kalahari em esportes, né? Safaris, alguns esportes radicais que são praticados nesse deserto. A Patagônia na Argentina, Gobi na China e Mongólia. Geralmente os desérticos próximos do litoral formam-se devido à ação de correntes frias, que condensam as massas de ar quente e úmidas oriundas do oceano e provoca precipitação e perda da umidade antes de atingir o continente. É o caso do deserto do Atacama, no Chile, que é influenciado pela corrente de Humboldt ou do Peru, e da Namíbia, no continente africano, que é influenciado pela corrente da Benguela, né? Essas correntes frias que condensam as massas de ar quente e úmidas que vêm do oceano. Apesar da escassez da umidade, que umidade, como eu já relatei em aulas anteriores, seria a presença de água no ar atmosférico, em diversas áreas do deserto desenvolve vários tipos de formações. Plantas rasteiras, como as estepes secas, os arbustos espinhosos, quase sem folhas, e os cactos, né? Que até a gente conhece um pouco, porque marca uma realidade próxima da gente. Não aqui, né? Das cidades metropolitanas, mas de cidades mais interioranas, né? Como Petrolina, Juazeiro. Essas espécies em conjunto recebem o nome de xerófilas, as plantas xerófilas, né? Aqui uma imagem, né? Uma bela imagem de um deserto, né? Marcado pela essa aridez, quase ausência de vegetação. A gente encontra aí só um coqueiro, muito sol. É uma linda vegetação, uma linda paisagem, porém a gente sabe que não é muito agradável estar aí. Eu utilizei como referência bibliográfica
o livro de Lucy, Território e Sociedade no Mundo Globalizado, no qual ela fala de cada clima, resume os climas predominantes no mundo. Então, a gente já viu o clima equatorial, já viu o tropical, já viu temperado, zonas temperadas. Hoje vimos o Mediterrâneo e o desértico. Ainda tem alguns que nós vamos ver nas aulas seguintes. Mas, assim, essa videoaula, a intenção das videoaulas gravadas, né, por mim, é a gente utilizar mais um recurso para a aprendizagem. Sabemos que é importante as leituras do livro didático, as pesquisas em diversos sites da internet, as atividades propostas e agora também assistindo essas videoaulas gravadas, né? As informações que vocês conseguirem, né, capturar e memorizarem, aprenderem, abstraírem, já é de grande valia. Se por acaso não entenderem alguma coisa, né, alguma coisa do que foi explicado, vocês podem tirar dúvidas através da sala de aula, né, de um novo recurso que estamos utilizando esse mês, que é o Classroom, no qual eu posto os vídeos, as informações, as atividades, e estou disponível para essa interação, esse esclarecimento de dúvidas. E eu quero finalizar mandando um beijão, um abraço bem apertado para todos vocês do 6º ano, e dizer que em breve estaremos nos encontrando e utilizando mais um espaço, um momento, um diferencial, né, para a gente estar junto, aprendendo, trocando informações. E eu finalizo, além de um grande beijo, abraço, com uma frase de Pitágoras, né? O grande Pitágoras matemático. Educar as crianças para que não seja necessário por nós adultos. Então, as crianças não é jargão, né? Dizer que as crianças é o futuro do nosso país. Então, é preciso investir em vocês, é preciso que vocês investam em vocês mesmos, tenham essa consciência, né? Desde pequeno, que vocês são muito importantes para o futuro, né? Um bom futuro. E beijo e tchau, tchau.